Nesse enunciado ele diz que nós temos aí duas esferas eletricamente neutras, significa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ok? Aí elas são atritadas durante 5 segundos e uma delas, a esfera E1, fica com uma carga de 0,8 Nc. Esse N significa nano e o nano designa 10 elevado a menos 9. Deixa eu até substituir porque eu vou fazer conta com esse número aí, não é? Então, 0,8 Nc é a mesma coisa que 0,8 10 elevado a menos 9 coulombs. Para facilitar ainda, vou escrever 8 em lugar de 0,8. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Essa é a carga da esfera E1, certo? Aí ele afasta essas duas esferas de 30 centímetros, vamos passar para metros, não é? 30 centímetros, você sabe que o centímetro é centésima parte do metro, centímetros. Então é 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. E esse é o cenário desse enunciado dessa questão. Bem, aí o que ele pergunta aí para a gente no item A? Qual a diferença de cargas positivas e negativas que você vai encontrar depois desse atrito, depois dessa situação, na esfera E1? Olha só que fácil. Bom, inicialmente a esfera E1 e a E2 estavam com as mesmas cargas, positivas e negativas, porque eles estavam neutras. Então vamos pensar só na esfera E1. Carga positiva é igual ao número de cargas negativas. À medida que a esfera E1 atrita com a E2, ela fica positiva. Por quê? Porque perde elétrons. Tá? E essa perda de elétrons faz com que a esfera E1 fique com o 8 vezes 10 a menos 10 coulombs de carga. Então, esse é o total de carga a mais positiva que a esfera 1 fica em relação às cargas negativas que ela tem. Fica com 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs de carga em excesso, no caso positiva. Muito bem. Dá para eu encontrar quantos elétrons saíram? Dá, né? Porque é dado no enunciado, se você olhar com cuidado o enunciado, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se eu fizer a divisão, não é isso? Eu sei o total de carga. Se eu dividir esse total pela carga de um elétron, eu descubro a quantidade de elétrons. Dá 5 vezes 10 a nona elétrons. E já é a resposta do item A. Nesse item é pedido para a gente encontrar o sinal e o valor da carga da esfera E2. Olha que simples. Bom, inicialmente as duas esferas estão neutras. Isso a gente já falou, significa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Até aí, tranquilo. É dito no enunciado que a esfera 1 fica com uma carga positiva, de 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs, que a gente já deduziu aí no outro item. Agora, olha só, é só você pensar, por que a esfera vai ficar carregada positivamente? Inicialmente, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Quando ocorre o atrito, a esfera 1 perde elétrons, então por isso ela fica com excesso de cargas positivas, mas perde elétrons para quem? Para outra esfera, no caso a esfera 2. Mas elétron, você sabe o sinal, não é isso? É uma carga negativa. Então significa que a esfera 2 vai ficar com uma carga negativa. Ótimo, já sei uma das coisas que ele pede nesse item, o examinador pede no item. Outra coisa é o valor dessa carga. Mas é muito simples, porque se inicialmente as esferas estavam neutras, a esfera 1 está agora com 0,8 nanocoulombs, ou 8 vezes 10 a menos 10 coulombs de forma positiva, de valor positivo, significa que ele tinha esse menos 8 vezes 10 a menos 10 de elétrons, para anular inicialmente porque estava neutro, então perdeu a mesma quantidade. Então a esfera 2 recebeu a mesma quantidade que a outra perdeu. Então a quantidade de carga da esfera 2 é de 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs com sinal negativo. É isso aí. Bom, nesse item aí é pedido para a gente encontrar a intensidade de corrente média que atravessa de uma esfera para outra. Bom, vamos lá. Primeiro, eu sei a carga que passa de uma esfera para outra, não sei? Sei. Eu sei o tempo também. Pois é. Então, a intensidade de corrente é dada por essa expressão, intensidade média de corrente, a carga pelo tempo. E no fundo, ela mede o quão rápido uma carga elétrica é transportada ao longo
nesse processo aí, ok? Então, é bem simples, é colocar o 8 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 5, vai dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs por segundo. Que nem eu falei, é a rapidez. A cada segundo passam 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs de uma esfera para outra. É isso. É relativamente simples. E o coulomb por segundo recebe uma denominação que é o ampere, tá certo? E essa é a resposta desse item aí. Nesse item é pedido para a gente encontrar a força elétrica entre essas esferas. Olha que simples. Você já sabe que quando você aproxima cargas elétricas, você vai ter uma força elétrica, lógico. E aí, se as cargas elétricas são de mesmo sinal, então, por exemplo, se eu aproximo uma carga positiva de uma carga positiva, vai surgir uma força de repulsão, não é isso? Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Agora, no nosso caso, são cargas de sinais opostos. E aí, cargas de sinais opostos se atraem. Agora, independente de atração ou de repulsão, o valor dessa força é dada pela lei de Coulomb. Você lembra dela? Precisa, né? Para resolver o exercício. Está aí. F igual a K0, módulo de K1, módulo de Q2 sobre D2. O K0 é uma constante que depende do meio em que essas cargas estão envoltas. E no enunciado, ele fornece o valor de K0, 9 vezes 10 elevado a nona. Ok? No sistema internacional, na hora que você está lendo o enunciado, até você já tem que desconfiar que vai usar nessa expressão aqui. Tá certo? Módulo de Q1 e Q2, a gente sabe, 8 vezes 10 elevado a menos 10, né, sem o sinal, portanto. O valor das cargas é o mesmo, né, para os dois casos. E a distância, os 30 centímetros, 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro elevado ao quadrado, né, porque pertence à expressão de Coulomb, que é o D elevado ao quadrado. Ótimo. É só fazer a conta. Está relativamente simples, porque em denominador o 3 ao quadrado vai dar 9, vai simplificar com 9 do K0, não é isso? E a conta basicamente vai ser 8 vezes 8, que dá 64, vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a menos 8 newtons, tá? Esse valor é um valor relativamente baixo, né? Porque 10 elevado a menos 8, você anda a vírgula 8 casas para a esquerda, mas a resolução do problema é simplesmente saber aplicar a lei de Coulomb, certo?